Graça e paz, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai analisar juntos a lição 2 de um material de estudo bem interessante que recebemos. O título é Ensinamentos Importantes sobre o Discipulado Cristão. Isso mesmo. Essa lição foi preparada pelo pastor Marcos Elias, lá da Igreja Batista Filadélfia, de Água Rasa, em São Paulo, e a gente está usando também os comentários, as reflexões dos estudos do pastor Elton Mello, que coordena o programa Read Online. Exatamente. E, olha, o texto base dessa lição é Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33. É uma passagem, assim, bem direta, sabe? Até um pouco chocante, talvez. Sim. Jesus se vira para aquela multidão que o seguia e, bom, estabelece condições bem claras. Tem até a parábola do rei, né? Que precisa calcular o custo antes de ir para a batalha. O ponto central ali é o que realmente significa decidir seguir Jesus. De verdade. Pois é. E essa é a nossa proposta aqui hoje. Tentar desempacotar um pouco essas exigências que Jesus colocou. Elas são bastante radicais, né? Muito. Lendo o texto, fica claro que não era um convite tipo assim, vem de qualquer jeito. Não, tinha um custo ali para ser calculado. Vamos explorar um pouco esses ensinamentos e pensar no que eles significam para a gente hoje. Vamos começar pelo básico, então. O que era ser um discípulo, um mathetes, naquele contexto? Pelo que a lição aponta, não era só sentar e ouvir, certo? Era bem mais profundo que isso. Sem dúvida nenhuma. Ser mathetes implicava uma ligação, assim, vital com o mestre. Aprendia-se convivendo, sabe? Observando, imitando. Era um aprendizado de vida inteira, não só intelectual. Certo. Mas, com Jesus, tinha algo ainda mais singular. Mateus 7 diz que ele ensinava como quem tem autoridade, né? Diferente dos escribas, as pessoas sentiam essa diferença. É verdade. E tinha um peso das palavras dele, né? João 6,63 fala que as palavras de Jesus são espírito e vida. Não era só informação, era algo que gerava vida mesmo, que transformava por dentro. Tinha um poder ali. Exato. E o propósito de Jesus, ao formar discípulos, segundo a lição que a gente está vendo, era prepará-los para serem testemunhas. Testemunhas que, virariam o mundo de cabeça para baixo. Lembra daquela acusação lá em Atos 17? Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui? Lembro, claro. É forte isso. A ideia era essa, que o discípulo fosse moldado à imagem do mestre. Como diz Mateus 10, 25, basta o discípulo ser como o seu mestre. Uma entrega total para ser formado por ele. E a lição faz um contraste interessante com os fariseus, né? Que geralmente escolhiam seus alunos assim a dedo. Sim. Já Jesus, por outro lado, parece ter um convite mais amplo. Se alguém quiser, lá em Lucas 9, 23. Mas, ao mesmo tempo, ele não baixa o padrão, né? O convite é para todos, mas as condições talvez sejam para poucos. Como é isso? É um paradoxo interessante, né? O convite é universal, a graça é para todo mundo, sem dúvida, mas o caminho do discipulado autêntico, como ele descreve aqui em Lucas 14, esse é estreito, é exigente. Ele não estava interessado em seguidores superficiais, sabe? Ou multidões que só queriam milagres ou pão. Ele queria discípulos de verdade, comprometidos. E essas condições que ele coloca, elas funcionam quase como um filtro. Entende? Entendi. E já pensando na aplicação, puxa, como será que a gente vive isso hoje, né? Será que essa busca por ser moldado por ele ainda é o centro da nossa vida de fé? Ou a gente se contenta mais em ser só admirador, simpatizante? Boa pergunta. E essa ideia de transtornar o mundo com o amor e a mensagem dele, como é que isso se manifesta na prática? É algo para a gente pensar bem sério. Ok, vamos então direto para as condições que Jesus coloca lá em Lucas 14. São 3, né? E a linguagem é forte. Versículos 26, 27 e 33. Ele basicamente diz, olha, sem isso aqui,
Não dá para ser meu discípulo, ponto. Exato. A primeira está lá no verso 26, amar a Jesus acima de tudo e todos. Pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e até a própria vida. É uma declaração de lealdade, assim, suprema. Se esse amor radical não for a prioridade número 1, ele diz, não pode ser meu discípulo. Nossa, isso é intenso. Conecta direto com o amar a Deus sobre todas as coisas, lá de Marcos 12:30. Mas essa comparação direta com a família, algumas traduções até usam odiar pai e mãe, em comparação ao amor por ele. Por que essa linguagem tão extrema? Então, isso é uma figura de linguagem, né? Uma hipérbole semítica, que eles chamam. Não é ódio literal, claro, mas é uma forma de enfatizar a prioridade absoluta. O fascinante aqui é justamente a radicalidade dessa exigência. Sim. Pensa no contexto da época. A família era o centro de tudo, da identidade, da segurança social. Colocar lealdade a um mestre acima disso era revolucionário, podia quebrar tudo. Verdade. Talvez Jesus estivesse também preparando os discípulos para as divisões, para as perseguições que a mensagem dele ia causar, até dentro das famílias, como ele mesmo falou em Mateus 10. Faz sentido. A lealdade a ele teria que superar até os laços mais fortes que existiam. Entendi. Prepara para o conflito que viria. E a segunda condição, no verso 27? Quem não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Carregar a própria cruz. Olha, no contexto romano isso era inconfundível. Era o caminho do condenado à morte, carregando o instrumento da sua própria execução. Significava vergonha pública, rejeição total, sofrimento e morte. Era o fim da linha. Quer dizer, não é só um símbolo bonito para usar no pescoço, né? De jeito nenhum. É uma imagem de rendição total, de estar disposto a enfrentar o pior por causa da lealdade a Cristo. Precisamente. Implica obediência até o fim, compromisso inegociável, humildade e a morte do próprio eu, sabe? Das nossas ambições, das nossas vontades. É um chamado ao sacrifício diário, como a gente vai ver daqui a pouco. E, de novo, a condição. Sem isso, não pode ser discípulo. E a terceira condição, lá no verso 33, essa talvez seja a que mais choca a nossa cultura hoje, né? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo. Isso soa quase impraticável, não? Como é que a gente entende essa renúncia sem cair num ascetismo extremo ou numa irresponsabilidade com a vida? É uma ótima pergunta essa. A lição conecta isso com o exemplo dos primeiros discípulos, né? Que deixaram tudo, como diz Lucas 5:11. A chave parece não necessariamente vender tudo e virar um andarilho, embora para alguns possa até ser isso. Mas sim a atitude do coração. É o desapego. Desapego. É reconhecer que Jesus é o tesouro de valor incalculável. Lembra da parábola do tesouro escondido? Em comparação a ele, tudo mais perde o seu poder de nos controlar. As posses, a segurança financeira, o status, nada disso pode ser o senhor da nossa vida. O senhorio tem que ser de Cristo. Entendi. A renúncia é a disposição de abrir mão de qualquer coisa que esteja competindo com ele pelo primeiro lugar no nosso coração. Entendi. Então, não é tanto sobre não ter as coisas, mas sobre não ser possuído por elas e estar disposto a abrir mão, se for preciso. A lição até menciona aquele hino, tudo entregarei, bom cantar é fácil, né? Mas viver essa disposição... É um desafio constante, com certeza. E aqui a lição propõe uma aplicação bem íntima, parar um pouco e refletir com honestidade o que ou quem realmente está ocupando o trono do meu coração. Será que tem ídolos disfarçados? Segurança, conforto, reconhecimento, até relacionamentos que eu estou amando ou buscando mais do que a Cristo? É um convite a um exame de consciência mesmo, e a pedir ajuda a Deus para realinhar as prioridades, sabe? Para voltar ao primeiro amor. É importante essa pausa para a autoavaliação. Mas a lição também traz uma perspectiva que alivia um pouco essa pressão toda, ao lembrar do início do convite lá em Lucas 9:23. Se alguém quiser. Quer dizer, apesar de ser radical, é uma escolha, voluntária. Ninguém está sendo obrigado. Exatamente.
É um chamado, não uma coação. Mas, uma vez que a pessoa decide querer seguir Jesus, aí entram duas ações contínuas que são parte, assim, intrínsecas desse caminho voluntário. Também estão lá em Lucas 9:23. Então tá, se alguém aceita o convite, sabendo dessas condições todas, o que se espera dessa pessoa na prática, no dia a dia? Primeiro, negue-se a si mesmo. A lição explora isso como a luta diária contra o ego. Sabe? O nosso eu que sempre quer mandar, que busca os próprios interesses, o próprio conforto, o reconhecimento. Negar-se é, tipo, crucificar essa vontade própria para que a vontade de Cristo prevaleça. É viver aquilo que Paulo disse em Gálatas 2:20. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma batalha espiritual constante e profunda. Uma batalha que não dá trégua, né? Imagina. E qual a segunda ação? Tome sobre si a sua cruz, cada dia. A lição dá uma ênfase nesse cada dia. Isso é importante. Reafirma que carregar a cruz não é só um evento isolado, um grande sacrifício que a gente faz uma vez na vida. Não. É uma postura diária. 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 De submissão a Cristo, de disposição para enfrentar as dificuldades, a incompreensão, o custo de ser fiel por amor a Ele. É um compromisso renovado a cada manhã. A lição até lembra Mateus 16, né? Quem quiser salvar a sua vida, no sentido egoísta, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de Jesus, esse sim vai encontrá-la. Esse cada dia muda tudo, né? Tira aquela ideia de que o discipulado é feito só de momentos heróicos e coloca o foco na constância, na perseverança da entrega diária, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Exato. E isso levanta uma questão importante, que a lição nos provoca a pensar. Com que intensidade, com que seriedade a gente vive esse discipulado hoje? Será que a gente encara com essa radicalidade diária que Jesus propõe? Ou será que a gente adaptou tudo para caber confortavelmente na nossa rotina, talvez como um hobby espiritual de fim de semana? O padrão de Jesus é alto. É desafiador, sem dúvida nenhuma. Mas como você disse, é o caminho que ele apresentou para quem, voluntariamente, decidir segui-lo. Parece que não tem atalho, né? Não tem. E a sugestão de aplicação aqui é muito prática, eu achei. É conversar sobre isso em ambientes de confiança. Tipo, pequenos grupos, discipulados, como é que a gente está vivendo esse negar a si mesmo e tomar a cruz diariamente? Quais são as dificuldades reais que a gente enfrenta, a pressão social, o cansaço, o desânimo? Sim. E, o que é crucial, como é que a gente pode se ajudar um ao outro para não desistir, para continuar seguindo os passos do mestre, mesmo quando está difícil. O discipulado não é para ser vivido sozinho, né? Excelente ponto. O apoio mútuo é fundamental. Então, para a gente amarrar as ideias principais desta lição 2, o chamado de Jesus para sermos seus discípulos, como lá em Mateus 11:29, aprendei de mim. Ele parte de um encontro real com ele, leva a uma transformação profunda e exige um compromisso total. Isso. Um compromisso que tem condições radicais, que exige um cálculo honesto do custo, lembra do rei da parábola, mas que no fim das contas é aceito voluntariamente. E é fundamental a gente lembrar da mensagem de esperança que permeia tudo isso. As exigências são altas, sim, amor supremo, cruz diária, renúncia total. Mas a gente não está sozinho nessa. O próprio Jesus promete ajuda. Ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lá em Mateus 11:30. Bem lembrado. Ele caminha com a gente, ele nos capacita pelo Espírito Santo para viver essa entrega. Não é na nossa força, de jeito nenhum. Ele ensina, ele guia, ele sustenta. Sim, a graça acompanha a exigência. A lição termina com aquela frase poderosa de João Batista, né? Em João 3:30, que acho que encapsula o coração do discipulado. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Amém. E essa frase, olha, ela abre uma porta para uma reflexão final, talvez um pouco mais profunda. Se o discipulado envolve essa renúncia total, esse diminuir para que Cristo cresça,
como é que isso se aplica além do óbvio, além dos bens ou até dos laços familiares. Vamos pensar, por exemplo, nas nossas ambições secretas, nos planos de carreira que talvez não conversem muito com os valores do reino, na nossa ânsia por reconhecimento ou por estar sempre certo, até na forma como a gente defende as nossas opiniões. O que significa concretamente no dia a dia dessas áreas mais sutis permitir que o nosso eu diminua para que ele, Jesus, verdadeiramente cresça em nós e através de nós. Uau! Isso amplia muito o campo de batalha do negar a si mesmo e do diminuir, né? Leva um exame de consciência ainda mais profundo sobre aonde o nosso ego ainda está reinando. Realmente, é uma reflexão que vale a pena a gente continuar, sem dúvida nenhuma, revisitar esses ensinamentos de Jesus sobre o discipulado com essa honestidade toda é fundamental para a nossa caminhada de fé. Com certeza. É um processo, né? Contínuo de aprendizado, de entrega. E para quem sentiu o desejo de se aprofundar mais no estudo sistemático da Bíblia, buscando ferramentas para essa caminhada, olha, vale a pena conhecer recursos como o programa Red Online. Foi a fonte dos comentários que a gente usou aqui hoje. Pode ser um bom caminho para continuar essa exploração das Escrituras. Fica a sugestão, então. E o nosso desejo é que todos nós possamos valorizar cada vez mais esse mergulho na palavra de Deus. É o alimento que nos sustenta, né? Nos corrige, nos guia no caminho do discipulado. Muito obrigado por nos acompanhar nesta conversa. Fiquem na paz.